Sejam bem-vindos a mais uma história. Hoje, Assassinato às Cegas, um filme indiano. Tudo começou com um fazendeiro sendo incomodado por uma lebre. Ele estava perseguindo a coitadinha, então a tristeza aconteceu. Nós só escutamos um barulho e a cena corta. Nós vamos diretamente para um homem que era muito talentoso e tocava piano como ninguém. O nome dele é Akesh. Ele arruma todas as suas coisas de casa sozinho, mesmo tendo a sua deficiência. Uma criança sempre fica na orelha dele, enchendo o saco porque ele pensa que o homem não era cego. Assim, o moleque sempre fazia várias coisas para provar a sua teoria, mas nunca funciona. Então depois disso, o Akesh foi para uma loja de música, e ele disse que estava planejando se mudar para Londres em até um mês para trabalhar em um pub. E o dono da loja acha que ele estava certo porque ele não deveria deixar a sua visão te segurar. Logo após, nós vemos um ex-ator de Bollywood, que é Hollywood da Índia. O nome dele é Pramod. Ele tem uma jovem esposa que se chama Simi. Por mais que eles tenham diferença de idade, eles parecem estar felizes juntos. O Pramod já tinha uma filha que não morava com ele. O nome dela é Dani, e ela sempre visita o seu pai quando pode. Voltando pro Akash, nós vemos que ele foi atropelado por uma mulher com uma scooter, enquanto ele estava tentando atravessar a rua. A mulher que atropelou ele se chama Sophie, então depois de ajudar ele, a Sophie o convidou para almoçar como um pedido de desculpas. E lá ela descobriu que ele era um pianista, e a Sophie o convidou para ele se apresentar no restaurante do seu pai. Então mais tarde, quando ele chega em casa, ele tirou os seus óculos e logo depois tira a lente de contato que estavam nos seus olhos. Sim, ele não era cego de verdade, era tudo uma mentira que ele contava. Quando ele finge ser cego, ele diz que isso dá uma outra perspectiva para ele sobre a música, e é exatamente por isso que ele tem vivido essa mentira durante os últimos anos. Agora nós vamos para outro dia. Ele foi até o restaurante da Sophie pela primeira vez, e quando ele toca, todo mundo fica impressionado. O que ajuda muito nisso é o fato dele ser possivelmente cego. Mas uma coincidência do destino aconteceu. O Pramod estava nesse restaurante e também fica impressionado com Akash. O aniversário de casamento com a Simi estava chegando e ele queria surpreender ela com uma música ao vivo. Então a melhor coisa que ele poderia fazer agora é convidar o Akash para ele se apresentar para sua esposa. E ele diz que vai até o apartamento deles. O Pramod queria fazer uma surpresa para Simi, então ele diz que vai ficar fora da cidade por alguns dias e ela fica muito brava com isso, mas ela entende que o seu marido é muito ocupado e não tem muito o que fazer nisso. Então, voltando do trabalho, a Sophie teve que ficar na casa do Akesh porque estava chovendo muito. Então, quando ela estava se trocando, ele finge não olhar. O clima entre eles dois fica muito diferente. Então logo depois eles começaram de fato a se beijar e passam a noite juntos. Já no outro dia nós vemos o Akesh na porta do Pramod e a Sami abre a porta e pede para ele ir embora porque o marido dela não estava em casa. Mas o Akesh insistiu falando que ele deveria estar ali. Mas quando uma vizinha saiu para ver o que estava acontecendo, a Sami decidiu deixar ele entrar porque ela não queria os vizinhos xeretando a sua vida. Ele começou a tocar o seu piano e parece estar se divertindo muito, mas isso acontece até ele perceber o cadáver do Pramod jogado no chão. O Akesh estava em choque, mas ele não pode parar de tocar. A Sami não liga para o corpo estar ali porque ela acredita que ele era cego, então ela tem tempo suficiente para conseguir esconder ele. E quando ele pede para ir ao banheiro, ele consegue ver o corpo inteiro do ator. Mas, enquanto ele estava lá, nós vemos que tinha um homem escondido. E o Akesh mija na frente dele e volta pro piano. Mas ele estava em pânico. E agora nós vemos um flashback. A Simi e esse estranho estavam tendo um caso. E quando o Pramod chegou em casa com flores, os dois entraram em pânico e mataram ele a tiros. O Akash, coitado, continua tocando o piano e os dois pegaram o cadáver do ator e colocaram em uma mala. Então a Simi finge estar em uma conversa com o Pramod por telefone para parecer que ele voltou para casa. O Akash participa disso e sai dali depois de se despedir. Então do lado de fora, ele para por um segundo porque ele precisa absorver tudo o que ele acabou de ver e o que ele vai fazer também. Nesse momento, uma vendedora de bilhetes de loteria que se chama Sakho decidiu ajudar ele a pedir um táxi. O homem que o ajuda aqui se chama Murli e ele reconheceu o Akash como um cliente muito regular e levou ele até uma delegacia. O Akash decidiu contar tudo que ele tinha visto, mas logo em seguida, o chefe da polícia que se chama Manohar chegou e nós vemos que ele é o homem que era cúmplice no assassinato. O Akash fica em pânico de novo e finge estar ali para reclamar do assassinato do seu gato.
o Manohar o reconheceu e acompanha ele até a sua casa para ver se essa história de gato era verdadeira. Ele também queria ter certeza se o Akesh era cego e não sabia sobre a morte do Pramod. E para fazer isso, ele jogou uma faca nele e o Akesh conseguiu se controlar. Então depois que o cara foi embora, o Akesh vai até o restaurante que ele trabalhava e ele sabia que precisava agir naturalmente para não dar na telha que ele sabia de algo. A Simi também chegou nesse restaurante e só diz para as pessoas que o seu marido estava trabalhando fora da cidade. Dessa forma, no outro dia, a morte do Pramod foi descoberta e foi dado como um caso de roubo seguido de morte. Ele foi encontrado em uma ponte sem as suas joias, e o Manohar pega o caso para ele para que o caso não tenha uma solução. E para essa investigação, a filha do Pramod foi chamada, a Simi e o Akesh. Na delegacia, a Dani busca todo o apoio que ela precisa na Simi, sem saber que ela que tinha matado seu pai. O Akesh por enquanto se segura para não falar o que ele tinha visto. E no funeral, a vizinha que viu o Akesh entrando no hotel se aproxima de um policial falando que estava de olho no apartamento do vizinho no dia da morte. E ela sabia que tinha algo de errado naquela história. A Simi acha que essa velha vai ser um problema. Então, da próxima vez que eles se encontraram sozinhos, nós vemos ela empurrando a velhinha do seu apartamento que acaba morrendo lá embaixo. E pro azar do Akesh, ele viu tudo isso acontecer de novo e teve que fingir que nada aconteceu. Então ele correu pra casa e ligou pra Sophie. Ele estava planejando contar tudo pra ela, mas o que ele não sabia é que aquele moleque que enche o saco dele estava gravando tudo e sabia que ele não era cego de verdade. Mas nós vemos que antes da Sophie chegar na sua casa, a Simi apareceu ali. Ela ofereceu para ele alguns doces do funeral e o Akesh continuou firme e forte e a convida para entrar depois que ele come um pouco. Ele fez o café para ela e quando ele se virou, ela estava usando uma máscara do pânico na intenção de pegar ele nessa mentira. Mas ele não expressou nenhuma reação e enquanto eles conversam, a Simi apontou uma arma para ele e o Akesh foi pego na mentira e ergueu os braços. Ele jura aqui que não vai contar nada pra ninguém e vai se mudar pra Londres agora mesmo. Então de repente ele se sentiu tonto e caiu desacordado. A Simi drogou aqueles doces que ela trouxe pra ele e enquanto isso a Sophie estava vindo pra se encontrar com ele e o moleque mostra pra ela o vídeo provando que ele não era cego. Então ela bate na porta dele com muita raiva, mas ela foi recebida pela Simi sem roupa e ela finge ter dormido com o Akesh. E ele ainda estava desacordado, parecia até morto. Ela mexe nele e nada acontece. A Sophie saiu dali de coração partido e muito brava. O Akesh acordou depois de um tempo e ele teve uma sensação muito estranha nos seus olhos. Ele não conseguia ver nada. A Simi cegou ele de vez. Então, mesmo que ele tente dizer a verdade, ninguém vai acreditar nele. Ele ligou para Sophie pedindo ajuda, mas na hora ela já bloqueou o número dele. E agora, ele fica sem opção alguma. E enquanto isso, nós vemos que o relacionamento da Simi com o Manohar foi pro espaço, porque eles já estavam brigando. Ele queria que ela matasse o Akesh, e a Simi só fala que ela não era uma serial pra ficar matando geral. Então o Manohar foi até a casa do Akesh pra terminar o serviço. Ele tenta estrangular o Akesh, mas ele consegue escapar. Ele estava com muita dificuldade em andar pela rua, porque estava cego. Então de manhã, ele só acordou em um hospital com o Dr. Sawami ao seu lado. O motorista de táxi, Murli, e a vendedora de bilhetes da loteria encontraram ele na rua e levaram ele até esse hospital. Ele pediu pro doutor ver os seus olhos e depois ele só iria sair do país. Mas ele ficou esperando e nada acontecia. O pessoal discute do lado de fora. Eles iriam ganhar muito dinheiro porque eles estavam planejando vender os órgãos do Akesh no mercado negro. Para eles, o Akesh era um alvo muito fácil que não tinha família. E quando o doutor coloca ele na maca, ele escuta o pessoal falando de cirurgia e entra em pânico. Então o pessoal começou a prender ele. Os três sedaram o Akesh, mas antes dele apagar, ele menciona que a mulher tem uma tatuagem do Shiva. E eles ficaram chocados porque ninguém tinha falado disso pra ele. Então eles acreditaram que isso era um sinal de Deus e pararam. No momento que ele acordou, o Akesh foi informado que ele estava prestes a ser morto, e o pessoal pergunta se ele era realmente cego. O Akesh fala que sim, e diz que eles têm uma maneira melhor de ganhar dinheiro. E aqui ele conta tudo sobre o Manohar e a Simi e como eles mataram o marido da Simi. Ele diz que se eles forem chantageados, eles poderiam ganhar muita grana, e assim eles decidiram ajudar o Akesh. Então a cena corta, nós vemos a Simi entrando no seu apartamento e o Akesh estava lá tocando piano com a Dani. Ela estava muito chocada com a audácia desse maluco.
Então ela liga pro Manohar chamando por ele. Ela ofereceu pra ele uma carona, mas na verdade ela estava só levando ele até o Manohar para que ele pudesse terminar o serviço. E durante o caminho, ele pediu muito dinheiro para ficar de boca calada e fazer um transplante de córnea, mas ela se recusa a dar esse dinheiro para ele. Mas o Akashi já estava com um plano B. O pessoal bloqueou o caminho deles e o Akashi cede a Simi. O grupo sequestrou ela na tentativa de pedir um resgate pro Manohar em troca da vida dela. Então logo após isso, o Akashi liga para a esposa do Manohar e conta tudo para ela. Eles pediram mais dinheiro para a reputação do marido não ser jogada no lixo, mas a mulher dele é louca e tem muitos problemas de raiva e ameaça matar o Manohar, dá até uns tiros ali para deixar ele com medo. Aqui ele percebeu a ligação da Simi. A polícia tinha encontrado o carro dela em uma ponte e o pessoal tava achando que ela tirou a própria vida pulando dali. A mulher do Manohar se acalmou e pensa em outra maneira de resolver esse problema. A Simi, enquanto isso, não queria cooperar de jeito nenhum. Então o médico tirou o sangue dela e ameaçou tirar o rim para vender. Então naquele dia, o Manohar chegou com uma maleta cheia de dinheiro para resgatar a Simi. Mas, quando a próxima parte do plano iria começar, o pessoal traiu o Akashi e o amarraram em uma cadeira para conseguir o dinheiro só para eles. Agora, de uma forma irônica, o Akashi estava preso com a Simi. Ela dá risada da situação, chamando ele de perdedor. Mas ele diz que ela deveria ter medo, porque ela estava sendo um fardo pro Manohar, e a melhor situação para ele é matar ela. Ao mesmo tempo, aquele médico estava vendo o relatório do sangue da Simi, e algo que ele vê no relatório faz ele correr para ir ver ela na hora. Lá no esconderijo, o Murli conseguiu pegar a bolsa de dinheiro, mas o Manohar atirou nele antes que ele pudesse escapar. A outra mulher conseguiu prender ele no elevador e pega a bolsa também, então ela levou o Murli para um hospital. Mas ele morreu. Além disso, ela descobriu que o dinheiro todo era falso. A Simi conseguiu se desamarrar e atacou a Akashi, mas o doutor chegou aqui e conseguiu derrubar ela. Os dois colocaram ela no porta-mala e dirigem para Mumbai. No caminho, o doutor explica que a Simi faz parte de um grupo que tem um tipo de sangue BRH negativo, e isso é extremamente raro. A filha de um homem muito rico estava precisando de um fígado como o da Simi, e se eles venderem o órgão dela, eles vão ganhar mais de 50 milhões de dólares. O Akashi vai poder fazer o que ele quiser com a metade do dinheiro, e até mesmo recuperar a sua visão, mas ele não estava se sentindo muito bem por conta da Simi, já que ela vai morrer nesse processo. E aqui a cena corta para 2 anos depois. A Sophie estava na Europa de férias vivendo a sua vida e esquecendo tudo o que aconteceu com o Akashi. Mas do nada, ela vê um pôster do Akashi como pianista. A Sophie então confronta ele por tudo o que aconteceu. E com um flashback foi mostrado o que aconteceu naquele dia. O médico ia dopar a Simi de novo, mas nesse momento ele foi atacado e morto por ela. Então a Simi tomou o carro, e nesse momento nós vemos o começo do filme. Aquele cara que estava tentando matar a lebre. Ele errou o tiro, e a lebre pulou na frente do carro que a Simi estava dirigindo, e ela acabou morrendo em um acidente. O Akashi pegou um ônibus para Mumbai e depois foi para Londres com a ajuda de um amigo. E agora ele trabalha nesse pub. Ele até mesmo convidou ela para um dos seus próximos shows, mas ela já estava indo embora no outro dia. Então eles prometeram manter contato um com o outro. E aqui o Akashi